Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Catequese Passo a Passo. Eu sou o Jackson e hoje vamos estudar juntos dois parágrafos muito importantes do Catecismo da Igreja Católica, que são os parágrafos 54 e 55. Hoje vamos descobrir como Deus se revela para nós desde o início da criação e como ele nunca nos abandonou, mesmo depois do pecado de Adão e Eva. Então vamos começar aqui no parágrafo 54, que diz o seguinte: Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa da redenção, deu-lhes a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão, para fazer dele pai de um grande povo. Povo que, depois dos patriarcas, ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecente. Agora vamos entender de uma forma simples. Esse parágrafo ele nos ensina três coisas muito importantes. Então, primeiro, Deus cria e conserva todas as coisas pelo Verbo, né? Mas o que isso significa? O Verbo é Jesus Cristo. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo é Jesus. Então, quando o catecismo diz que Deus cria pelo Verbo, ele está nos dizendo que Jesus participou da criação do mundo, Jesus já estava presente desde o início de tudo. E mais, Deus não só criou o mundo, mas também o conserva. Isso significa que Deus não criou o mundo e depois o abandonou. Ele cuida de tudo continuamente, como um pai que nunca abandona seus filhos. A segunda coisa que aprendemos é que Deus oferece um testemunho perene de si mesmo. E o que isso quer dizer? Quando nós olhamos para a natureza, nós podemos ver sinais de Deus. A própria criação nos fala sobre quem é Deus. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, ele nos diz: as perfeições invisíveis de Deus, como o seu poder eterno e a sua divindade, tornam-se visíveis à inteligência por meio de suas obras. Ou seja, quando vemos a beleza de um pôr do sol, a grandiosidade do oceano ou um passarinho cantando, que seja, podemos reconhecer a presença e o amor de Deus nessas coisas. E a terceira coisa é que Deus manifestou-se aos nossos pais, Adão e Eva, e os convidou para uma comunhão íntima. Comunhão íntima aqui significa uma amizade profunda, um relacionamento próximo. Deus não queria apenas ser conhecido por Adão e Eva, mas queria ser amigo deles, viver perto deles. Ele os revestiu de uma graça e justiça resplandecente. A graça é o amor gratuito de Deus, e justiça é justamente viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eles viviam em harmonia perfeita com Deus. Agora, no parágrafo 55, nós lemos o seguinte: esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Então, esse parágrafo ele nos fala de algo que é maravilhoso, que é justamente o amor de Deus que nunca desiste de nós. Nós sabemos que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus. Eles perderam a graça e justiça resplandecente que a gente acabou de falar. Mas o mais importante é que Deus não parou de se revelar por causa disso. Imaginem um pai cujo filho fez algo errado. Esse pai que ama de verdade não vai abandonar o filho
por conta desse erro, mas vai continuar a se preocupar com ele e tentar ajudá-lo. E assim é Deus com a gente. Mesmo depois do pecado original, Deus continua falando com os homens, né? Ele continuou se revelando. O amor de Deus, ele é muito mais forte do que qualquer pecado. E nós vemos aqui, né, no parágrafo 54, no anterior, que depois de Adão e Eva se revelou a Abraão, pelos profetas, Moisés, enfim, a revelação não parou por conta do pecado. Então, logo após o pecado de Adão e Eva, Deus fez uma promessa, que ele prometeu que enviaria alguém para nos salvar. E esta é a primeira promessa de redenção da Bíblia. Então, no Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né, nós vemos isso, que Deus diz à serpente que é, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa se refere então a Jesus Cristo. Ele é a descendência da mulher que veio para derrotar o mal e nos salvar. Então nós vemos aqui nesses parágrafos que Deus cuidou continuamente do gênero humano, né? E como que ele fez isso? Através das alianças. Então, ao longo da história, Deus fez várias alianças, como que se fossem contratos de amor com a humanidade. Então ele fez uma aliança com Noé depois do dilúvio, fez uma aliança com Abraão, né, o pai da fé, conhecido como pai da fé, fez uma aliança com Moisés e o povo de Israel, e finalmente, através de Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. Cada aliança era Deus dizendo: olha, eu não desisto de vocês, eu os amo e quero salvá-los. Agora pensa aqui comigo. Quantas vezes você já errou e mesmo assim Deus continuou cuidando de você? Quantas vezes ele deu uma nova chance? Esse é o Deus das alianças, que nunca desiste da gente. Então, se a gente fizer uma síntese, um resumo do que nós vimos aqui nesse parágrafo 54 e 55, então no parágrafo 54 nós vimos que Deus cria e sustenta tudo através de Jesus, né, o Verbo. A natureza é como um livro onde nós podemos ler sobre Deus. Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo com a gente. No parágrafo 55, nós vimos que o pecado de Adão e Eva não fez Deus desistir de nós. Deus prometeu nossa salvação lá desde o princípio, logo após o erro de Adão e Eva, e ele continua cuidando da gente através das alianças que ele firmou com Noé, Abraão, Moisés e, por fim, a nova e eterna aliança com Jesus Cristo. E na prática, o que isso significa para a nossa vida? Nós podemos contemplar Deus na natureza. Quando vimos algo bonito na criação, isso nos lembra a Deus. Mesmo quando nós pecamos, Deus não nos abandona. Ele sempre nos dá uma nova chance. Então nós vemos aqui esperança. E como diz o parágrafo, nós devemos perseverar na prática das boas obras, ou seja, continuar vivendo como Deus quer. Então aqui nós vemos na prática a perseverança que nós precisamos ter para seguir os planos de Deus. E por fim, devemos ser gratos pelas alianças de Deus, especialmente a nova aliança com Jesus Cristo. Nós vemos aqui que, desde a criação até as alianças, Deus nunca parou de nos amar e de buscar nossa salvação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, isso vai ajudar bastante a levar essa catequese para mais pessoas. Comente aqui embaixo qual foi a parte que mais chamou a atenção. Se tem alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários que eu vou responder todos eles com muito carinho. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos novos vídeos da nossa série Catequese Passo a Passo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.